Boa noite, pessoal do Facebook, a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Nós estamos aqui fazendo uma live diferente hoje, a minha em cima da hora, mas creio que vai ser bênção para edificação aí. Povo de Deus, todos aqueles que querem ouvir, a palavra de Deus aí. Depois vai estar no YouTube também, pastor Luiz Silveira também, tá bom? Vai ser bênção, muito abençoado aí. Palavra de Deus aí, família, uma família dirigida por Deus, uma família dirigida por Deus. Eu dei no início aí no Jó 21, 22, diz assim: pare de discutir com Deus, faça as pazes com Ele, e a tranquilidade e a alegria voltará outra vez. Aprenda a instrução que vem da boca dele, e põe em seu coração as palavras dele. Essa família que eu vou falar, que é uma família dirigida por Deus, ela tem três características. Ela tem três características aí que, se tiver na nossa família, se a gente tiver isso aí, lógico que a família é constituída de pessoas, e não tem como ter uma família dirigida por Deus se não tiver pessoas dirigidas por Deus. O fato de uma família ser dirigida por Deus precisa ser dirigido o esposo por Deus, a esposa, os filhos, a família. A família não é constituída de uma pessoa sozinha. Não, um está sendo dirigido por Deus e o outro não. Ou um está sendo dirigido por Deus, o outro não. Ou os pais estão sendo dirigidos por Deus, os filhos não. Que a gente chama de sinergismo. Sinergismo, que é a união das forças. É unir as forças. E nós vamos aprender um pouco sobre uma família da Bíblia que verdadeiramente uniu as forças, verdadeiramente a obediência, a fé e a sabedoria foram algo que funcionou na prática. Entenda uma coisa, é legal a gente saber que é bom ter obediência, é legal a gente saber, a gente fala, não, é legal ter fé, todo mundo sabe que ter fé é bom, todo mundo sabe que obediência é bom, todo mundo sabe que sabedoria é bom, isso não é um problema. A questão é como obter sabedoria. A Bíblia diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus lhe concede a sabedoria. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Não adianta achar que eu vou ter fé se eu vou subir um monte, descer um monte ou fazer qualquer outra coisa. A fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17, e ouvir a pregação da palavra de Cristo, ou a leitura da palavra de Cristo, que no tempo que isso foi escrito, a maioria das pessoas não sabiam ler, por isso que a fé vinha mais diretamente falando ouvir. A maioria das pessoas não sabiam ler. Hoje eu tenho uma palavra, a gente lê. Então a fé vem tanto pelo ouvir como pela leitura da Escritura Sagrada. E também a obediência é uma atitude da mente, uma atitude do nosso coração, propor obedecer. Então, uma família dirigida por Deus, ela tem obediência, fé e sabedoria. Obediência, fé e sabedoria. E aí, cada membro precisa buscar individualmente, como eu já falei, reiterando, ter essa postura de buscar essas três coisas individualmente. Amém? Quem entendeu? Porque senão a gente vai ficar. E é justamente o sinergismo, que a palavra sinergismo quer dizer união das forças. Duas pessoas. Imagine você que tem que tirar e tem um lugar para um monte de areia sendo colocado. Você vai movimentar esse monte de areia daqui para lá. Vou dar um exemplo. Aí você imagina se o esposo pegar a pá e joga a areia lá, a esposa joga areia aqui, exemplo. O filho joga areia lá. Quanto tempo vai demorar para esse monte de areia estar ali?
Muito tempo. Ou não vai chegar lá. Sim ou não? Quem está entendendo? Amém. Por quê? Porque não está tendo sinergismo. O que é sinergismo? União das forças. Agora imagine Deus ouvindo a oração de uma família que um ora para ir para um lado, o outro ora para ir para o outro lado e o outro ora para ir para o outro lado. A Bíblia fala assim: dois na terra concordarem acerca de alguma coisa, será ligado no céu. Dois na terra concordarem acerca de alguma coisa, será ligado no céu. Então imagine que Deus, ao ouvir a oração de uma família, Ele precisa decidir. Se não há acordo dentro da família do que qual a direção tomar, Deus vai ter que decidir se ele obedece não, se ele atenta, se ele ouve, dá atenção para a oração da esposa, se ele atenta para a oração do marido, ou se ele atenta para a oração dos filhos. Amém? Quem entendeu isso? Amém. Então, e aí vocês vão ver isso aqui na prática. Eu até agora eu falei isso como uma explicação, mas agora eu vou pegar uma família da Bíblia, que se essa família da Bíblia que eu vou ler não tivesse ouvido a orientação de Deus da forma correta e agido da maneira correta, essa família que eu estou dizendo, eles tiveram muita obediência. É uma família dirigida por Deus, o tema da mensagem. Eles tiveram muita obediência, eles tiveram muita fé e eles tiveram muita sabedoria. Uma família que teve muita obediência, muita fé e muita sabedoria. Se eles não tivessem tido, e é lógico que Deus já escolheu eles, esse casal, para fazer isso, porque sabia que eles iam proceder. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, conhece todas as coisas antecipadamente. Então é lógico que ele já escolheu pessoas com essa capacidade, porque se não tivessem, eles poderiam ter estragado o projeto. E um projeto, o maior projeto da terra até hoje. Livro de Mateus. Não, primeiro Lucas 1, Lucas 1, 26 ao 38. Livro de Lucas, capítulo 1, de 26 ao 38. Olha só, pode ler, gente? Amém. Lucas 1, 26 a 38. Diz assim: no sexto mês, Deus enviou um anjo, Gabriel, a Nazaré, uma cidade da Galileia, a uma virgem chamada Maria, prometida em casamento a um homem chamado José, descendente do rei Davi. E Gabriel apareceu a ela e disse: Alexe, jovem agraciada, o Senhor está com você. O anjo Gabriel aparece para Maria, né, e diz: Alexe, jovem agraciada, o Senhor está com você. Realmente, Maria foi bem-aventurada, ter o privilégio de gerar Jesus, né? E realmente ela foi agraciada, ela teve o privilégio de Deus. O anjo manda um recado para ela: o Senhor está com você. Olha que palavra abençoada. Amém. E muito perturbada com essas palavras, assustada, né? Maria tentava imaginar o que o anjo quis dizer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque Deus resolveu abençoá-la maravilhosamente. Não tenha medo, Maria, porque Deus resolveu abençoá-la maravilhosamente. Muito em breve você ficará grávida, dará à luz um menino e lhe dará o nome de Jesus.
E ele será, olha só, aqui o anjo já está dando uma direção. O nome vai chamar Jesus. É até engraçado. Olha a sabedoria. Em nenhum momento ela questiona o nome. Mas eu vou ter um filho, tem que chamar Jesus? Não pode chamar João? Não pode chamar Carlos? Luiz? Não pode chamar outro nome? Não pode chamar Abraão? Não pode chamar... Não, irmão. Quem entendeu? Esse negócio de ajeitar as coisas é brasileiro. Amém? Quem entendeu? Brasileiro que a gente queria adaptar as coisas de Deus. Não. Olha lá, dará o nome de Jesus. E ele será muito importante e será chamado de Deus, será chamado de Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. E ele reinará sobre o povo de Jacó para sempre. Olha só o projeto que Deus chamou Maria para fazer. O comissionamento que Deus deu para Maria. E o seu reino nunca acabará. Alguém pode dizer, né? Ô pastor, mas o senhor é pastor, está falando bem de Maria? É pastor, é crente, mas está falando bem de Maria? E eu vou falar mal por acaso? Não, eu tenho que falar bem mesmo. Não, tem que falar bem mesmo, Maria. Maria foi agraciada, uma serva de Deus. Teve obediência, fé, sabedoria. O que eu não tenho que fazer é transformar Maria numa divindade. O que eu não tenho que fazer é orar pedindo para Maria. Por quê? Porque a Bíblia diz só um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então eu não tenho que orar para Maria, pedir para Maria, ajoelhar diante da imagem da Maria, até porque está na palavra. Não fará para ti mais escultura, nem daquilo que é na terra, nem debaixo da terra, nem em cima, nem embaixo, nem no meio, nem em lugar nenhum. Então, esse é o ponto. Mas jamais falar mal de Maria. E seu reino nunca acabará. Maria perguntou ao anjo: mas como posso ter um filho? Eu sou uma virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. É um milagre, é algo extraordinário. Por isso, a criança que vai nascer de você será chamada de santo e filho de Deus. E além disso, há 6 meses, sua prima Isabel, aquela que dizia ser estéril, ficou grávida em sua avançada idade. Sim, porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Maria disse: eu sou a serva do Senhor. Olha que palavra, ó. Eu sou a serva do Senhor, estou pronta a fazer tudo quanto for necessário. Que aconteça tudo o que o Senhor me disse. E então o anjo a deixou. Como que é importante a gente dar atenção às estratégias de Deus, às orientações de Deus, às guias do Senhor, as direções do Espírito Santo na nossa vida. Todos nós, Deus requer uma missão de nós. Todos nós, Deus requer uma missão de nós. Glória a Deus. Todos nós, não tem uma exceção. Todos nós requer uma missão de nós. Deus chamou um para uma coisa, o outro para uma coisa, o outro para uma coisa, o outro para outra coisa. Com dons e talentos, todo mundo tem algo que Deus separou, chamou para fazer. Aqui é uma família dirigida por Deus. A vontade de Deus é que as famílias sirvam a Deus. Maria não serviu a Deus sozinha. Eu vou aprofundar aqui, estou só começando. Maria não serviu a Deus sozinha. Vai a Maria lá. Maria vai, se vira. Não, vai o José. Vai, José. Se vira, José. Ou vai Jesus crescendo ali, ainda criança. Vai, Jesus, se vira. Não. Ali eu tinha uma unidade.
unidade, tinha um sinergismo, unidade de força, unindo as forças. E unir as forças para cumprir a vontade de Deus. Não é possível uma família ser dirigida por Deus se não tiver todo mundo com o ouvido afinado espiritual, todo mundo ouvindo a direção de Deus. Um ouve, o outro também tem que ouvir. Um se movimenta, o outro também se movimenta. Um age, o outro também age. Então vai fazer igual que eu falei no começo do exemplo que eu usei aqui eu vou mover um monte de areia daqui para lá. Aí a mulher manda uma pá de areia lá, o marido manda uma pá aqui e o filho manda outra lá. Quantos anos vocês vão ficar tentando tirar um monte de areia daqui para pôr lá? Se a mulher jogar areia para cá, o marido para lá e o filho para lá. Cada um joga areia para um lado. Parecendo perdido? Está perdido? Eu sou servo do Senhor, estou pronto a fazer tudo quanto for necessário. Que ela tinha audição espiritual. Ela ouviu o que Deus tinha para falar com ela. E não só ouviu, ela obedeceu. Eu falei que há 3 características de uma família dirigida por Deus: obediência, fé e sabedoria. 3 características de uma família dirigida por Deus: obediência, fé e sabedoria. Olha só, então aqui na parte da Maria, o que Maria falou? Eu sou uma serva do Senhor. O servo obedece. Estou pronta a fazer tudo quanto for necessário. Você já pediu para Deus falar com você tudo que é necessário que Ele quer que você faça? Você já buscou a Deus e disse: Senhor, eu quero fazer o que é necessário que o Senhor quer que eu faça? Será que eu estou fazendo aquilo que Ele quer que eu faça? Da forma que Ele quer que eu faça? Ou será que eu estou tentando fazer somente o que eu quero? Aqui o marido não está dizendo: eu vou fazer o que eu quero. Ela está dizendo: eu estou pronto para fazer tudo o que for necessário. Será que nós estamos buscando a Deus em tudo que é necessário para fazer a vontade de Deus e ser uma família dirigida por Deus? Vou falar mais. Se esse projeto aqui que Deus delegou para Maria fosse para você fazer, você faria? Você faria da maneira certa? Pergunta. Se esse projeto aqui você fosse José, você teria a sabedoria de José, a obediência de José, a fé de José, ou não? Olha só, até agora eu falei de Maria. Ainda sobre Maria, você já pensou Maria saindo, contando para todo mundo o que o anjo falou para ela? Rapaz, ô amiga, mulher é amiga que fala, né? Rapaz são os homens, né? Ô amiga, nossa, você não sabe o que aconteceu comigo. Um anjo apareceu para mim e falou que eu vou gerar, dessa parte, eu vou gerar nada mais, nada menos do que o Salvador. Muita gente hoje age assim. Haja mais. Eu vou gerar nada mais, nada menos do que o Salvador. Orgulho. Sim ou não? Eu vou gerar o Salvador do mundo. Teu filho vai gerar o quê? Fala para o outro. Pergunta para o outro. Teu filho vai gerar o quê? Modéstia à parte, todo age assim. Meu filho vai gerar o Salvador. Pelo amor de Deus. Sabedoria, obediência e fé. O que Maria faz? Não abre a boca. Não fala. Ela não fala. Sabe para quem ela vai falar disso? Somente para quem ela estava autorizada a falar. Para quem que ela estava autorizada a falar? Para Isabel. Somente para Isabel. E mais ninguém. Está igual o ditado, né? Quem tem segredo, não conte a mulher casada
A mulher conta ao marido, o marido aos camaradas. Não, isso é reeditado do mundo. Isso não é para crente, não. Quem tem segredo não conta a mulher casada, a mulher conta o marido aos camaradas. Fofoqueiro. Você imagine uma família dirigida por Deus, levando e trazendo informação desse nível aqui. Estrago que ia fazer, estragaram o projeto. Estragaram completamente o projeto. Olha que mais. Mateus 1, perdão. Mateus 1. Mateus 1, 18. Mateus 1, 18. Diz assim: eis os fatos relativos ao nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida para casar-se com José, mas enquanto ela ainda era virgem, ficou grávida pelo Espírito Santo. E então José, seu noivo, sendo um homem justo, decidiu romper o noivado, mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente. Não queria desonrar Maria publicamente. Olha a sabedoria de José. Vocês entenderem aqui. Uma mulher que adulterasse no tempo de Jesus, ela era morta por apedrejamento. Aí você imagina uma jovem que estava desposada para casar, noiva, se José saísse denegrindo Maria. Não, eu vou falar toda a verdade, olha o que ela fez comigo. Mas olha aqui, ele tentou sair à noite, de uma maneira a não corromper, nem constranger Maria. Olha, com tudo isso, mesmo ele ainda não tendo a revelação, e depois que ele tem a revelação, fala assim: mas ele teve a revelação, Deus mostrou para ele. Mas antes dele ter a revelação acerca do que estava acontecendo, a sabedoria, a fé e a obediência já estavam no coração dele. A Bíblia, olha o que a Bíblia fala, então José, seu noivo, sendo um homem justo, decidiu romper o noivado. Sendo um homem o quê? Justo. Olha a qualificação dele aqui. Mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente. Quantas vezes as pessoas fazem tanta coisa? Vamos dar um exemplo. A pessoa vive uma vida inteira, quando por algum motivo dissolve o casamento, o que a pessoa sai fazendo? Mas ele não prestava, mas ela não prestava. Sim ou não? Não é assim que funciona? Mas olha o que José fez. Sendo um homem justo, decidiu romper o noivado, mas em segredo, porque não queria desonrar Maria publicamente. Gente, sabe o que eu aprendo com a Bíblia? Que Deus chama pessoas quando o propósito é muito, dependendo do que é, Ele chama pessoas à altura para fazer. O negócio é esse. Ou seja, Ele não chamou, alguém pensa assim: mas Ele chamou Maria, poderia ter chamado qualquer uma, vai nessa. Como poderia ter chamado qualquer uma? Não, Deus não errou algo, não. Ele chamou Maria pela sabedoria, obediência e fé. Ele chamou José pela sabedoria, obediência e fé. Quem entendeu? Amém. E ele estava deitado em vigília, pensando nisso. Depois dormiu e teve um sonho.
E viu um anjo do Senhor de pé ao seu lado que disse: José, filho de Davi, não tenha medo em tomar Maria como sua esposa, pois a criança que está no seu ventre foi concebida pelo Espírito Santo. Olha só, ele não tem a ação de ir embora, de deixá-la, e quando ele dorme, Deus fala com ele. Ou seja, a mesma intimidade com Deus que Maria tinha, José também tinha. Do mesmo jeito que o anjo Gabriel falou com Maria, também falou com José. O que isso quer dizer? Um casal vai tomar decisões, o Espírito Santo precisa falar com um e precisa falar com o outro. Precisa ouvir a voz de Deus o um e precisa ouvir a voz de Deus o outro. Porque senão alguém vai ser guiado, alguém não vai ser guiado. E alguém vai estar puxando para um lado e alguém vai estar puxando para o outro lado. E aí vai ter uma contenda. E às vezes alguém vai se pegar contendendo com Deus. Eu não preguei aqui o versículo de Jó aqui no começo aqui? Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. O que é une-te, pois, a Deus e tem paz? Para de brigar com o Espírito Santo. Para de discutir com o Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo está usando, nós precisamos ter discernimento de espírito, visão espiritual, entendimento, para saber ser guiado por Deus em decisões, em acordos, em caminhos a ser seguido, como casal, como família. Pensa no negócio. Vou usar outro exemplo. Já pensou um rema para frente, o outro rema para trás, no barco? Vamos pôr lá, a família, 3 pessoas, 4 pessoas, 2 rema para frente, 2 rema para trás, um puxa para o lado, não vai para lado nenhum, vai. Então o que acontece? José tinha visão espiritual, audição espiritual e comunhão com Deus. Maria tinha visão espiritual, audição espiritual e comunhão com Deus. E não para por aí, vai mais longe. Olha só. E ela dará à luz um filho que será chamado Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso aconteceu para que se cumprisse a mensagem que o Senhor tinha dito pelo seu profeta. Ouçam, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que significa Deus está conosco. Aleluia. 700 anos antes de Cristo, respaldando a palavra, 700, quem foi que falou isso? O anjo falou, como está escrito. Mas quem é que escreveu? Se estava escrito, alguém escreveu. Quem é que escreveu? Quem é que profetizou isso aí 700 anos antes de Cristo nascer? Isaías capítulo 7, 14. Isaías 7, 14. Olha só. O anjo falou, alguém predisse isso aí, como foi profetizado. 700 anos antes de Cristo foi profetizado. Isaías, será que ele estava lá? Será que ele tinha de volta para o futuro, um DeLorean? Será que ele foi lá no futuro, voltou no passado, com a máquina do tempo? Não, não. Olha só, a Bíblia fala no livro de Isaías que Deus é aquele que faz o fim antes do começo. O final já está feito. O fim antes do começo. Quem entendeu? Amém. Então o que se dá? Jesus, Maria, José, o nascimento de Jesus, 700 anos depois de Isaías. Mas a revelação de Deus, a revelação dos acontecimentos futuros, Deus dá na boca de Isaías. E olha o que ele fala: por isso o Senhor vai dar um sinal, uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aleluia. Glória. Aí alguém pode pensar assim: ah, mas lá tinha o Isaías, hoje não tem Isaías. Tem sim. Tem sim. A palavra de Deus está sendo pregada aqui essa noite, não é para o vento. Não é para o ventilador, para o coisa, para a parede, para o banco, vazio. Ou vai fazer igual o irmão, né? O irmão falava assim: ah, toda vez que eu vou na igreja, o pastor prega para mim.
Aí foi, saiu uma. Aí teve um dia, estava só ele e o pastor. E o pastor está pregando a palavra. Aí acabou o culto, ele falou assim: rapaz, pastor, essa palavra foi para o fulano, aquele que não veio. É sempre o outro, né? Olha só, então o Antigo Testamento ele confirma o Novo. Amém? Essa família dirigida por Deus, sinergismo, unidade de pensamentos, intimidade com o Espírito Santo para tomar direções unânimes, unanimidade de propósito, trouxe algo muito importante para essa família. Mateus 2, olha só que ensino, olha que palavra, presta atenção nisso aqui. Mateus capítulo 2, Mateus 2, 13 ao 23. Deixa abertinho, eu vou fazer um comentário aqui já antes. Deixa aberto que eu vou fazer um comentário e depois a gente já lê. Presta atenção. Eu vou falar aqui sobre a proteção. O pessoal do carnaval lá pôs a latinha da conserva lá, né? Os conservadores na latinha, não é isso? Querendo defraudar, querendo diminuir e tal. Só que é verdade. O que a latinha faz com os produtos? Conserva. O que a família faz? O que o pai, a mãe, liderança de uma casa faz? Conserva, protege. O pai, a mãe, a família unida é proteção para a família, proteção para o lar. Olha só isso aqui, a proteção que a família dirigida por Deus traz. Escuta isso. Mateus capítulo 2, versículo 13. Olha só isso aqui. Vamos ler, pode ler, gente? 2,13 de Mateus. Ó. Depois que eles foram embora, um anjo do Senhor apareceu a José num sonho: levante-se e fuja para o Egito, com o menino e a mãe. Aqui já é Jesus, garoto, criança. Disse o anjo: fique lá até que eu mande você voltar, porque o rei Herodes vai tentar matar o menino. Olha só a importância do homem, líder espiritual da casa, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, ter orientação do Espírito Santo de Deus, a importância. Me perdoe agora os irmãos nessa parte, né? E a importância da mulher não ser teimosa, não teimar com o Espírito Santo, com a direção de Deus. Olha só, levante-se e fuja para o Egito com o menino e mãe, disse o anjo, e fique lá até que eu mande você voltar, porque o rei Herodes vai tentar matar o menino. Uma proteção, uma direção de Deus para uma proteção, uma orientação do Espírito Santo para uma proteção. Aleluia. Presta atenção nisso. Como é importante o homem, servo de Deus, líder espiritual da casa, ser guiado pelo Espírito, ser dirigido pelo Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, buscar a Deus. Deus selou sonho para quem? Para Maria ou para José aqui? Para José, o líder, o homem da casa. E ele fala com Maria. Não houve, você vê que não há nenhum momento aqui que Maria fala assim: mas por quê? Será que é de Deus mesmo? Será que nós devemos mesmo? Sei não, hein? Sei não, José. Você está sonhando de barriga cheia, isso. Comeu um x-tudo antes de dormir, está sonhando aí, ó. Preste atenção. É importante na vida familiar, na vida cristã, na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, do servo de Deus. É importante estar ligado na tomada do Espírito Santo. Ó, nós estávamos agora há pouco aqui, eu cheguei aqui,
7 e pouco, deixei tudo pronto, ligado, funcionando, tudo maravilhoso. Som, tudo, climatizador, tudo bonitinho. Daqui a pouco veio a energia, cortou a metade da energia, né? Como é que chama a fase, né, Belinha? Caiu a fase, ficou a fase funcionando pela metade. Já não funcionou certo. Já tem uma lição aí, ó. Uma fase estar meio ligada em Deus já é um perigo. Mais ou menos ligado em Deus já é um perigo. Aconteceu o quê? Funcionava a luz, a caixa até liga, mas não fala. O cubo de guitarra até liga, mas não toca. Até acende a luz, mas não toca. Ou seja, está meio ligado em Deus, mais ou menos ligado em Deus. Isso é um perigo. Nós não podemos viver ouvindo meio a vontade de Deus, metade da vontade de Deus. Nós precisamos ouvir e fazer a vontade de Deus completa, inteira. Glória a Deus. Meia vontade de Deus. Imagine, vai para o Egito, você para no meio. Vai para o Egito, você anda 5 esquinas e para. Não falou 5 esquinas e para, falou vai para o Egito. Então são ordens, direções, são específicas. E a gente precisa estar alinhado com o Espírito Santo, com a vontade de Deus, que é específico. A gente precisa ouvir Deus da forma certa, não mais ou menos. Meia chave. Meia chave não funciona, filho. Quem entendeu? Meia obediência. Olha só. Levante-se e fuja para o Egito com o menino e a mãe. Ah não, mas eu vou parar no meio do caminho aqui, porque aqui tá bom. Não, irmão, aqui tá bom, o menino morre. Mais ou menos o menino morre. Quem entendeu? Não é assim que funciona. Olha lá. Levante-se e fuja para o Egito com o menino e a mãe, disse o anjo, e fique lá até que eu mande você voltar. Porque o rei Herodes vai tentar matar o menino. Ou seja, precisa fazer as coisas da maneira que ela é, da maneira que precisa ser feito. Amém? Quem entendeu isso? Amém. E naquela mesma noite ele partiu para o Egito com Maria e o menino, e ficou lá até a morte do rei Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito por meio do profeta: eu chamei o meu filho do Egito. Cumpriu a palavra do profeta: eu chamei meu filho do Egito. Herodes ficou furioso quando descobriu que os sábios o tinham enganado. Mandando soldados a Belém, ele ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos de idade para baixo, tanto na cidade como nos arredores, de acordo com a informação que havia obtido dos sábios. Ou seja, teve uma direção específica, uma direção de Deus. Ó, não vai mais fazer assim. A partir de agora vai ser assim. Isso não vai mais ser feito dessa forma. Agora vai ser feito dessa forma. Quem está entendendo? Nós precisamos saber identificar as direções de Deus, a proteção que a família dirigida por Deus traz. Ou seja, ter visão espiritual do que não é bênção, do que não é bom. Quem está entendendo? Do que não soma, do que é necessário parar, do que é necessário mudar, do que é necessário não fazer mais. Uma vez, dá um testemunho, já aconteceu algumas vezes comigo. Tinha um canal do YouTube lá, um camarada lá no YouTube, que ele fazia comédia, vai, comédia, é um canal mais de entretenimento, vamos dizer assim, vai. E aquele homem, ele faz algumas brincadeiras, alguns assuntos assim. A primeira vez que eu vi,
nada de mal, não tinha nada de errado, nem nada de mal. Até era engraçado, até brincava com o Isaac lá, né? Sobre aquele meme que ele fazia e tal. Mas como eu passei a seguir aquele canal, então de vez em quando ele falava alguma coisa que não era muito legal. Aí já tinha que tirar de novo. Aí você tenta, não está muito legal. Porque enquanto a brincadeira não está sendo antibíblica ou mesmo normal, brincadeira, um meme lá, um vídeo qualquer. Mas quando eu começo a entrar às vezes com alguma coisa que não é agradável aos olhos de Deus, já é necessário parar. E Deus selou um sonho para mim, você acredita? Deus selou um sonho para mim. Não assiste mais. Não assiste mais. Conforme ele falou comigo, eu cortei. Eu via alguma coisa, cortes, esporadicamente, mas eu cortei. Por quê? Porque já não estava somando, já não estava sendo bênção. E muitas vezes o Espírito Santo dirige, guia dessa forma. Às vezes vai ser necessário um sonho, falar um sonho, mas não necessariamente. O livro de Jó, vocês conhecem bem, já falei muitas vezes sobre aqui, 33, 13. Jó 33, 13. 14, Jó 33, 14, olha só. Pode ler, gente? Além do mais, Deus se revela ao homem de um modo ou de outro. Além do mais, Deus se revela ao homem de um modo ou de outro, mesmo que você não tenha percebido isso. Deus está falando conosco. Ele se revela em sonhos e visões, durante a noite, quando os homens estão dormindo profundamente em suas camas. Nessas horas, Deus faz o homem ouvir seus ensinos e o aterroriza com advertência, para mudar as ideias erradas do homem, para livrar o homem do orgulho e das suas más ações, para preservar a sua alma da cova e a sua vida da espada. Deus está sempre falando conosco, nos alertando, seja pela palavra, seja por sonho. Lógico que tem sonho existe sonho de barriga cheia, nem todo sonho ele é revelação, mas Deus está sempre falando conosco, através da palavra, através de sonho, através de ensino. E a gente muitas vezes não atenta porque não estamos ligados para. Olha só, o que está falando aqui? Deus sela sonho para livrar o homem das suas más ações. José, ainda sem saber que era uma má ação, ele estava achando que ele estava sendo traído, no caso, né? Achou que Maria tinha traído ele, por isso tinha engravidado. Mesmo assim, ele queria sair sem expor Maria, mas ele ia fazer uma má ação sem saber. Sem saber qual má ação? Ele ia embora. Não era uma má ação do coração dele. Ele não estava com maldade. Não havia maldade, nenhum dolo, nenhuma má intenção nele. Ele achou que ele estava sendo traído. E ele se propõe embora. Vem o sonho do Senhor e fala: não faça tal coisa, porque o que está sendo gerado é do Espírito Santo. Alerta ele, fala com ele. Ou seja, o que ele faz depois de ter o sonho? Ele estava tendo uma ação que ia sair e abandonar Maria. O que ele faz? Ele deixa de fazer aquela ação, ele deixa de ir embora. Ele entende que Deus está falando com ele e ele deixa de ir embora. Olha o que o Jó está falando. Além do mais, no livro de Jó,
Deus se revela ao homem, ou de um modo ou de outro, mesmo que você não tenha percebido isso. Ele se revela em sonhos e visões durante a noite, quando os homens estão dormindo profundamente em suas camas. Deixa eu falar um negócio. Aquilo que Deus fala conosco, os alertas de Deus, Ele sempre vai nos dar antes. Deus sempre vai falar conosco antes. Pode ter certeza, irmão, meu irmão, minha irmã, tudo, se você é cristão, se você serve a Deus, se você teme a Deus, você entende princípios da palavra de Deus, você guarda no coração esses princípios, tenha uma certeza, Deus fala com você tudo o que é necessário para a sua vida. Aleluia. Ah, Deus está em silêncio. Não tem jeito de Deus estar em silêncio, a palavra está aqui. Amém? Ele pode não estar se revelando, alguma revelação especial, mas Deus nunca deixa de falar conosco através da sua palavra. Nós temos um cânon fechado, a palavra está aqui. Aí ele fala assim: vou fazer igual o irmão, um dia que Deus estava me usando para profetizar para algumas pessoas numa reunião aqui, igual eu estava tocando há pouco aqui. Voz e violão estava sentindo também você, na voz. Estava uma turmona grande aqui, e Deus me usando para falar com algumas pessoas, e o irmão falou assim: Deus usa o pastor na mente, falou na boca, só na mente. Deus usa o pastor para falar com todo mundo, só não usa para falar comigo. Eu falei, até uma pessoa, ele acabou de pensar, eu falei, até uma pessoa aqui que falou assim: Deus usa o pastor para falar com todo mundo, mas não usa para falar comigo. Mas Deus mandou falar para você, ele está falando com você desde a hora que você passou pela porta lá. Alguém fala, mas eu vou na igreja, Deus não fala comigo, irmão. Deus está falando com você desde a hora que você passou pelo portão. Glória a Deus. Deus está falando conosco. Amém? Quem entendeu? Amém. É a palavra de Deus falando conosco. É a palavra de Deus falando conosco. Mudou de lado o papel. É a palavra de Deus falando conosco. E o que ela está falando conosco? Uma família dirigida por Deus, debaixo da obediência, da fé e da sabedoria, vai fazer grandes coisas. Amém, glória a Deus. Vai fazer coisas poderosas, vai fazer coisas tremendas, vai fazer coisas que nem subiu no coração do homem. Aleluia. É mais do que pedimos ou pensamos. Por quê? Porque está sendo dirigida por Deus, sinergismo, unidade de forças. Amém? Quem entendeu isso? Glória a Deus. Todos focados, todo mundo direcionado. Olha lá, obediência, fé, sabedoria, audição espiritual, visão espiritual. Consegue enxergar as coisas de maneira ampla, consegue ouvir a voz de Deus, consegue caminhar em obediência à direção do Senhor. Olha que obra maravilhosa que fez José e Maria. Olha que maravilha, olha que obra tremenda que fez José e Maria. O anjo falou: ó, agraciada, serva do Senhor, isso. José, isso. Foram feitas orientações e eles caminharam debaixo dessa orientação. Em todo tempo. Vai morrer o menino porque Herodes vai matar. Opa, vamos embora daqui. Pegou, foi para o Egito. Voltou quando? Quando Deus mandou voltar. Entenda, é muito importante quando a gente vai servir a Deus, uma família, uma pessoa vai servir a Deus, andar na nuvem. A nuvem é que guiava o povo no deserto. A direção do Senhor vai guiando, vai dando os passos. Agora a gente anda, agora a gente para, agora a gente faz isso, agora a gente faz aquilo, vai caminhando. Então precisa ter o que? Sinergismo, unidade. Se fizer isso, vai ser bênção. Amém, glória a Deus. Vai ser bênção, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos encerrar ali a live, quero orar, vamos orar pelas famílias. Depois da oração, Isaac, vamos da oração agora. Vamos orar, gente, fica de pé. Quero orar pelas famílias e vou orar também pelas famílias. Estão assistindo?
Vamos orar, vamos fazer oração pelas famílias, mas desliga a live e depois eu faço a final e eu faço pela tá bom? Vamos orar. Senhor Jesus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, te louvamos, te agradecemos por este momento da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, a vida dos teus servos, estão aqui essa noite, representando a sua família, Pai, em nome de Jesus. Guarda, livre de todo mal, mal nenhum sucederá, praga alguma chegará à sua tenda. O Senhor dará ordem aos seus anjos, Senhor, de cada família representada. Nós repreendemos, Senhor, todo mal, Pai, que sai da autoridade no nome do Senhor Jesus. Pedimos, Senhor, o teu favor misericordioso, ó Pai, sobre cada família representada. Guarda, livre de todo mal, dá um final de semana de bênção e vitória para eles, em nome de Jesus. Quem Cristo diz amém e amém. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Um abraço aí, pessoal do Facebook. Tamo junto aí, pessoal. Será que pode ser a live aí?